Está começando mais um programa Tempo de Restauração. Hoje nós vamos ouvir sobre o tema que diz: quando o tempo de Deus não é o meu tempo. Eu espero que você esteja acomodado no seu sofá, esteja atento para ouvir o que o Senhor tem para falar com a sua vida hoje. Quando o tempo de Deus não é o meu tempo. Realmente uma frase um tanto quanto assustadora. Podemos pensar, por que o tempo de Deus não é o meu tempo? Ou será que a diferença entre o tempo de Deus e o tempo que eu estou esperando as respostas são tão distantes assim o quanto parecem? Pois é, o que eu quero comentar com você hoje é exatamente sobre isso. E o porquê que algumas coisas parecem certas, mas se feitas no tempo errado, elas se tornam erradas. Por exemplo, um bebê, quando ele está no ventre da sua mãe, é certo tirar a criança, não é? Porém, se fizermos isso no tempo errado, pode ser prejudicial tanto para a mãe quanto para a criança. Assim também uma borboleta, quando ela ainda é uma lagarta, tem um tempo de espera dentro do casulo, um tempo de transformação, um tempo em que ela precisa ficar escondida, ali, sozinha, esperando e esperando. Porém, é certo também a lagarta sair do casulo e se transformar numa borboleta. Porém, se um homem, um ser humano, quiser interferir no tempo em que ela precisa estar naquele casulo, as consequências serão drásticas também para esta borboleta, porque ela precisa de um tempo, ela tem um tempo determinado em que ela precisa estar ali. Então, eu quero ver com você um primeiro texto e um exemplo das Escrituras que eu acho que é muito conhecido de todos. Uma personagem, um casal de personagens que tem inspirado canções, inspirado a nossa vida com Deus e que hoje também sirva de inspiração, de ensino e de aprendizado, assim como tem sido para mim. E a nossa personagem de hoje é Sara, que antes era Sarai e depois teve o seu nome mudado por Deus para Sara. Para discorrermos e nos acostumarmos, refrescarmos a memória com essa história, eu quero ler com vocês alguns textos e citar rapidamente sobre as Escrituras Sagradas, onde nós encontramos a promessa e os nossos personagens de hoje. Em Gênesis, no capítulo 12, a partir do versículo 1, entre o versículo 1 até o versículo 3, é onde o Senhor fala da promessa para Abraão. Deus disse assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui nós temos a clara intervenção de Deus na história de Abrão, que depois teve o seu nome mudado para Abraão, pai de multidões. No entanto, Abraão já era velho e não tinha filhos. Como, pois, Deus poderia fazer dele uma grande nação? Nós vamos então para um outro texto. Em Gênesis 17, a partir do versículo 15, nós vemos então quando Deus se encontra com Sarai, a mulher de Abrão. E Deus, da mesma forma como se encontra com Abrão, ele fala da promessa. Da mesma forma, Deus intervém então no dia de Sarai e tem uma conversa com ela. Diz assim: Disse também Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? O que você me diz dessa passagem? Realmente é algo extraordinário o que Deus tem para fazer. Ele pega um casal de idosos, onde a esposa, além de idosa, era estéril, e faz uma promessa grandiosa como essa: de ti farei uma grande nação. Aparentemente,
aquilo não poderia se cumprir, algo que ia além da compreensão tanto de Abraão quanto de Sara. No entanto, como ouvimos no programa passado, Deus tem uma maneira muito peculiar e particular de lidar com cada um dos seus filhos. Assim, o próprio Senhor se encarrega de cumprir com todas as suas promessas. Bom, então agora temos os nossos personagens, a nossa personagem e temos também a promessa. Mas um detalhe muito interessante é que nós vemos agora o tema da nossa mensagem de hoje entrando em ação. Quando o tempo de Deus não é o meu tempo. Abraão e Sara tinham recebido uma promessa de Deus, de que deles o Senhor faria uma grande nação, deles sairiam povos e reis, e o Senhor faria algo grandioso através deles, e eles teriam filhos. Mas, passado algum tempo, eles veem que aquilo não aconteceu. E sem esperar, Sara tenta então dar uma ajudinha, tenta fazer com suas próprias forças com que a promessa de Deus se cumpra. Um erro grave. Um erro que até mesmo Sara, penso eu, que ela não calculou o tamanho do estrago que uma ajudinha dela poderia dar. Assim como o homem não pode dar uma ajudinha para uma lagarta que está no casulo para que ela saia antes do tempo, assim também nós, quando tentamos intervir no tempo de Deus, podemos estar semeando uma semente que não vai produzir uma boa colheita. Sara então pega uma de suas servas e entrega para o seu marido e diz para ele: eu não estou tendo filhos, pega a minha serva e a partir dela eu te darei um filho e então a promessa de Deus vai se cumprir. Uma boa coisa, não é? Afinal de contas, Deus tinha dito que eles teriam filhos. Mas Sara se esqueceu de um pequeno detalhe. Deus disse que seria a partir dela e do seu esposo. No capítulo 16 de Gênesis, diz assim, a partir do versículo 1: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Desse relacionamento entre Abrão e Agar nasceu Ismael, o primeiro filho, porém não o filho da promessa, não aquele filho que Deus havia prometido que daria no tempo certo. Depois disso, e até os dias de hoje, nós vemos quantas consequências surgiram pelo simples ato de querer dar uma ajudinha ou de querer reduzir o tempo. Algo que nós podemos pensar em por que isso? Por que Deus então não fez uma nação a partir de Ismael, já que Ismael nasceu primeiro? Mas saiba, eu quero te lembrar de algo. Quando Deus promete, Ele é fiel no que Ele promete. Cabe a nós sermos fiéis e seguirmos à risca, confiando naquilo que Ele mesmo prometeu. Quero ler ainda um outro texto com você. O texto que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 37. Diz assim, a partir do versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Nós vemos aqui então claramente o Senhor falando: descansa, espera. Algo que nós vemos que na história de Abraão e Sara não aconteceu. O que então que se levantou e brotou no coração de Sara para que ela quisesse dar um jeitinho ou apressar o tempo de Deus? Um inimigo muito comum nos nossos dias também, chamado ansiedade. Quantas e quantas vezes andamos ansiosos, desesperados, queremos resultados rápidos, queremos que tudo aconteça num estalar de dedos, queremos respostas como esperamos e assim a nossa vida agitada, queremos tudo muito rápido.
Mas o Senhor, Ele não trabalha assim. Deus não está limitado ao nosso tempo. Deus não é limitado a nenhum tempo. Deus trabalha na eternidade, onde não há tempo, não há espaço. Mas o Senhor, Ele condiciona a promessa dEle ao fato de nós descansarmos e ao quanto nós confiamos e esperamos que Ele vai cumprir exatamente como Ele prometeu. Outro texto das Escrituras está em Isaías, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo pela qual a designei. A ansiedade é algo muito sério, porque a ansiedade ela nos faz tomar decisões nos momentos errados, nos momentos de crise, nos momentos de desespero. Não conseguimos raciocinar da maneira como deveríamos, muito menos descansar. Se você sofre de ansiedade, naturalmente falando, você deve entender muito bem do que eu estou falando aqui. Em Provérbios 16, 25, nós vemos claramente isso. O quanto que a ansiedade ela pode nos levar a tomar decisões que podem nos levar até mesmo à morte. Provérbios 16, 25 diz que há caminhos que para o homem parecem direito, mas afinal são caminhos de morte. Justamente por isso, não estamos raciocinando. Queremos simplesmente que algo aconteça, queremos que venha rapidamente. Quando você lidar com uma pessoa ansiosa e você diz para ela: olha, daqui a pouco eu tenho que falar com você. Ou ainda, preciso falar com você. Ela desespera. Ela fala: não, fala agora. Eu quero ouvir o que você tem para falar. Fala agora. E você fala: não, mas eu não posso comentar com você isso agora. Ou espera mais um pouco que eu preciso de uma resposta antes para poder comunicar isso a você. E quem disse que a pessoa dorme? Muitas pessoas perdem o sono porque não conseguem esperar. Agora, se elas não conseguem esperar nem vindo de alguém que elas veem, como podem esperar nas promessas de Deus que elas não podem ver? Parecem coisas simples, mas quantos de nós já nos pegamos com o coração partido ou pensando: por que eu não esperei? Ou por que eu fui abrir a boca? Mas eu não devia ter falado agora, eu não devia ter ido lá, eu não devia ter ligado, eu não devia ter me intrometido, e tantos eu não devia, eu não deveria, eu não podia, eu não isso, eu não aquilo, simplesmente porque tomamos decisões nos momentos de ansiedade, nos momentos de desespero e nos momentos de querer tudo da nossa maneira e do nosso tempo. Deus quer tratar de dentro para fora. O Senhor ele não vai te dar algo externo ou algo natural sem que algo dentro de você tenha acontecido. Tudo que Deus faz tem um propósito. O tempo de espera serve para que possamos amadurecer. Assim como os exemplos que eu citei antes, da criança no ventre da mãe ou da lagarta no casulo, ambas estão ali porque precisam amadurecer. Há algo dentro delas que ainda não está formado, que não está pronto. Que se elas saírem antes da hora, não vão conseguir encarar o mundo aqui fora. Não vão conseguir achar ou encontrar as respostas, ou o caminho, ou o que fazer, ou como lidar. Não, pelo contrário, as consequências serão gravíssimas. Uma criança nascida antes da hora, ela pode ter sequelas que vai levar para o resto da vida. Uma lagarta saindo antes do casulo, as asas não estão bem desenvolvidas, ela vai ficar aleijada e vai morrer, porque vai ser um alvo fácil para o predador. Quando nós descansamos em Deus e esperamos que o tempo dele se manifeste na nossa vida, nós também estamos debaixo de uma proteção divina. A promessa de Deus, ela não só nos traz bênçãos, no sentido de trazer o resultado daquilo que Deus falou, mas também acarreta uma série de outras consequências positivas na nossa vida.
nós aprendemos a discernir, nós crescemos em maturidade, nós aprendemos a olhar as coisas de outra perspectiva, de outro foco. É como se nós saíssemos do nosso mundinho e olhássemos agora por um panorama muito maior. Saímos lapidados, moldados, com a nossa mente transformada, entendendo melhor as coisas de Deus. Quando queremos que algo ocorra rapidamente, estamos dando passos no escuro. Porque à medida que vamos caminhando em direção à promessa de Deus, o próprio Senhor, que é a luz, Ele vai iluminando o caminho e vai nos mostrando aos poucos aonde vamos chegar. Ele dá a promessa para sabermos aonde vamos, mas o caminho até lá é um caminho de dependência total e diária. É um passo de cada vez. Mas onde vamos dar passos de maneira segura? Salmos 119, versículo 105, tem a resposta para isso. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. E a palavra de Deus está repleta de versículos, textos, mensagens, personagens que tiveram que aprender o tempo da espera. Parece complicado e um cenário um tanto assustador. Porque como vamos lidar? Claro, nós vemos aqui que a palavra do Senhor é a lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, mas no momento de desespero não conseguimos chegar até a palavra. Ou às vezes precisamos que outras pessoas falem, ou estamos tão atolados, atordoados, tristes, desanimados, pressionados pelo sistema do mundo, que nos esquecemos ou não temos forças para nos achegar à palavra e buscar por si só. Agora, o que eu quero ressaltar também para você é o seguinte: tem coisas e tem momentos que você não vai ter outra coisa para fazer senão descansar. Uma das coisas mais difíceis que eu aprendi na minha vida e que eu tenho buscado aprender é descansar e esperar. Esperar sem querer dar o meu jeitinho, sem querer descobrir o que tem mais à frente. Eu sei que você entende muito bem do que eu estou falando. É raro encontrarmos alguém que num momento de grandes decisões fale assim: não, tudo bem, eu estou tranquilo, estou esperando, não é? Muitas vezes usamos até isso como uma resposta de fuga, em tom de fuga. Tipo, não, eu estou esperando em Deus. Ou, não, Deus sabe de todas as coisas. Mas não porque estamos realmente crendo, esperando e dependendo de Deus, mas como uma fuga de a responsabilidade não é minha, cansei de esperar, quando Deus quiser, Deus faz. E agora? O que fazer? Será que existe um antídoto para isso? Será que existe algo que nos faça ter forças para nos apegarmos à palavra? Que nos faça ter a diligência ou ter aquela disposição de ir aos pés do Senhor, simplesmente descansar? De tirar um momento de 5 minutos, que seja, para simplesmente fechar os olhos e dizer: Senhor, eu entrego o meu coração para Ti. Descansa minha alma. Eu preciso de Ti, Senhor. Quantas vezes nem isso nós fazemos? Pelo contrário, quando estamos ansiosos, aflitos por algo, por respostas, nós ficamos agitados. Quanto mais precisamos de algo, mais agitados nós ficamos. Aí saímos igual loucos pela rua, buzinando, não é? Ligando, falando coisa que não deveria. Num momento de briga, falamos num tom mais alto, já vira uma discussão. No momento em que deveríamos ficar em silêncio, nós falamos ainda mais. Em momentos em que deveríamos ser o lugar seguro de alguém, nós somos o último lugar onde a pessoa gostaria de ir. Mas ao mesmo tempo nós queremos tudo isso para nós. Não somos para os outros, não descansamos em Deus, mas queremos tudo para nós. Queremos que alguém seja o nosso porto seguro. Por quê? Porque não conseguimos confiar em Deus. Não conseguimos depender de Deus porque não estamos vendo. Se você se lembra da nossa mensagem do programa anterior, nós falamos sobre fé. A fé é exatamente isso. É você crer e esperar mesmo que você não esteja vendo.
Há um tempo necessário. Todos os grandes personagens da Bíblia que nós usamos hoje como estilo de vida, ou que nós ouvimos mensagens, nos inspiramos em suas histórias, em seus feitos, ficamos fortalecidos e animados por ver que eles passaram por tribulações, mas no momento em que nos encontramos em situação igual ou pior, nós não conseguimos levar adiante o que nós mesmos pregamos muitas vezes. Espera, acalma. E nos vemos em situações como Abraão, como Sara, como tantos outros. Personagens como o rei Davi, por exemplo. Davi, entre o tempo em que foi ungido até assumir totalmente o reinado de Israel, passaram-se mais de 12 anos. Mas nós lemos nas Escrituras capítulo após capítulo e parece que a história passa muito rápido para eles. E para nós parece que demora. Não conseguimos esperar horas, nem dias, nem semanas, nem meses, que dirá anos. Que dirá anos. E assim, tantas, desde as pequenas às grandes coisas, desde relacionamentos até ministério. Quantos e quantos têm perdido o melhor de Deus por querer apressar a obra na sua vida? Veem que aprendem um versículo, acham que estão prontos para assumir algo maior. Ou, lógico, nós nos convertemos ao Senhor, entregamos nossa vida para Ele, todos nós já nos tornamos testemunhas e estamos aptos a pregar a palavra de Deus para quem quer que seja. Agora, há posições, há degraus em que precisamos subir um de cada vez. Uma pessoa que, por exemplo, ela quer ir para uma guerra, um soldado, ele não pode simplesmente se alistar e no outro dia querer estar lá. Ele não sabe como funcionam os armamentos, ele não sabe as estratégias, ele não sabe como prestar primeiros socorros. Quem colocaria o seu exército na mão de uma pessoa como essa, que não sabe nada? Não, mas ele tem vontade, ele quer servir, ele quer estar lá, ele quer ir para a guerra. Mas é preciso um tempo de treinamento. É necessário. Não tem como, e é ilógico, pegarmos uma pessoa que tem vontade e colocar ela num lugar em que ela precisa de amadurecimento, de treinamento para ocupar aquele lugar em que ela tanto almeja. E é justamente entre o tempo da vontade e do cumprimento da promessa que mora esse inimigo chamado ansiedade, que mora esse desespero por querer fazer, por achar que já sabemos de tudo, que já somos bons o suficiente, ou que Deus tem que se adequar ao nosso tempo, afinal de contas o tempo está correndo, eu preciso, Senhor, o Senhor tem uma promessa para a minha vida, cadê que eu não estou vendo? Mas se você crê que o Senhor tem uma promessa para a sua vida, você tem que crer que o Senhor sabe exatamente como tratar com você. Porque se você é uma pessoa ansiosa, o Senhor não vai te responder, porque Ele vai querer tratar justamente a sua ansiedade. Ele vai querer dizer, meu filho, não fica ansioso, você precisa aprender a depender de mim. Se você não aprender a depender de mim, como eu vou te confiar coisas grandes? Se lá na frente você não vai confiar da mesma forma. O povo no deserto e tantos outros personagens nas Escrituras Sagradas, nós vemos que tiveram um tempo de treinamento, um tempo de amadurecimento, um tempo de ouvir melhor a voz de Deus. Que outro momento na nossa vida nós conseguimos ouvir mais audível a voz de Deus do que nos momentos de crise? Não é? Já diz a frase popular que uns vão pelo amor, mas muitos vão pela dor. Não é verdade? Mas não é assim, não precisa ser assim. Não estou dizendo que é fácil, não, de maneira nenhuma. Eu sei o quanto é difícil. Mas nós precisamos, não tem outro caminho. Se não aprendermos a depender de Deus nas pequenas coisas, nós não alcançaremos o melhor de Deus para a nossa vida. O bom pode até chegar, porque o bom, pelas nossas próprias forças, nós podemos alcançar. Agora, o melhor de Deus é aquilo que parte das profundidades, do íntimo do Senhor. É algo que Ele tem reservado especialmente para cada um de nós. É algo que Ele mesmo planejou, arquitetou. Ele fez você de uma forma específica para cumprir algo nele. Um plano maravilhoso, um plano gigante, uma coisa linda Deus tem reservado para cada um de nós. No reino de Deus, não somos melhores ou piores.
O que nos diferencia no corpo de Deus é a disponibilidade do nosso coração. Quanto mais dispostos estamos em servir ao Senhor, mais nós vamos ter do Senhor. Quanto mais disponível eu estou na obra, mais o Senhor vai colocar nas minhas mãos. Quanto mais eu paro para ouvir, mais Deus vai falar. Tem gente que reserva um tempo para falar com Deus, mas ele só faz isso. Ele fala com Deus e não para ouvir. E ele fala. A hora que Deus vai responder, ele fala amém. Vira as costas e sai. Como a pessoa vai ouvir? Não tem como. E assim, como uma criança, ela precisa ser ensinada, ela precisa de um tempo. Antes dela ser independente, ela é dependente, porque ela precisa aprender algumas coisas na vida. Assim nós, como filhos de Deus, o Senhor quer nos ensinar passo a passo, para que quando chegar o dia de entregar o diploma, o Senhor fala, muito bem, servo bom e fiel. Muito bem, você aprendeu. Era isso que eu queria. Agora você é totalmente dependente de mim. Agora você sabe que a sua força vem de mim. E é isso que eu quero que você veja, porque as suas forças são ilimitadas, mas a minha é ilimitada. A sua visão só vai até onde é possível, mas a minha visão é onde está o impossível. Você enxerga somente o real, mas eu quero te mostrar coisas ocultas. Eu quero te mostrar a intimidade que eu quero ter contigo. Eu quero te mostrar coisas extraordinárias do reino. Eu quero te levar não só onde a água dá nos tornozelos, ou nos joelhos, ou nos ombros, mas eu quero te levar a águas profundas. Mais um texto da palavra do Senhor, livro do profeta Isaías. Capítulo de número 26, a partir do versículo 3, diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada. Abate-a, humilha até a terra e até o pó. Eu quero destacar com você o versículo 4, que diz, confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Quando nós confiamos que o tempo de Deus é um tempo perfeito e que o Senhor sabe exatamente o que Ele faz, nós estamos firmados numa rocha. Não haverá tempestades, não haverá tristezas, não haverá angústia, não haverá dias ou meses ou anos que desestabilizem a sua fé. Não haverá, porque o Senhor é a rocha que está debaixo dos seus pés. É nele que está firmado. E quando estamos na rocha, não há situações, não há circunstâncias que possam nos tirar do foco. É importante que você esteja com isso bem vivo no seu coração. Porque às vezes nós ouvimos e quando estamos bem, nós temos facilidade em acatar a palavra de Deus. Mas no momento de dificuldades, nós temos uma determinada, como eu posso dizer, uma quedinha por virar as costas, ou por esquecer, ou por abandonar, ou por querer tirar satisfações com Deus. Senhor, mas o Senhor falou e não respondeu até agora. Ou Senhor, a minha liderança não me deu o cargo ainda. Senhor, a minha mãe não fez, o meu pai, Senhor, o meu filho, Senhor isso, Senhor aquilo. Aprenda a depender de Deus. Confia nele. Eu acabei de me lembrar que tem uma história, uma lenda, que diz que numa aldeia, numa tribo, quando o filho está para se tornar homem, ele deve subir ao monte com seu pai e deve passar a noite de olhos vendados. Se ele sobreviver e se ele ficar vendado até o outro dia, ele então poderá retornar à tribo e será reconhecido como homem. E aquele menino e aquele pai sobem então aquele lugar, aquela montanha, entram numa floresta e o menino é colocado sentado e tem os seus olhos vendados. E ele deve passar a noite. Quantos barulhos, quantos sons aterrorizantes devem ter numa floresta durante a noite. E sem poder abrir os olhos ou sem poder tirar aquela venda, aquele menino fica lá. Passa a noite com medo, mas ele está lá. Tremendo, alguns choram, mas ele fica lá. O que acontece no outro dia?
Quando aquele menino retira a venda, ele vê que ao lado dele está o pai dele. O pai passa a noite toda ao lado de seu filho, protegendo do perigo. Tudo que o filho precisava fazer era reconhecer e depender daquilo que ele não estava vendo. Mas ele precisava confiar. Ele precisava acreditar. E quando ele abre os olhos, o pai está ao seu lado. Quando você tiver momentos de crise, em que os barulhos à sua volta estiver gritando coisas difíceis para você. Quando o mundo quiser falar para você, você não vai alcançar, se não chegou até agora, não vem mais. Não, Deus te esqueceu. Deus deve estar muito ocupado. Deus tem milhões de pessoas, bilhões de pessoas para atender. Você acha que Deus vai se preocupar com você? E você deve dizer, sim, Deus se preocupa comigo, porque Ele é o meu Pai e Ele fez uma promessa. E aquele que fez a promessa é fiel. E assim, quando você abrir os seus olhos, dependendo de Deus, os seus olhos se abrem. E nesse momento, você vai ver que o Senhor esteve o tempo todo ao seu lado. Um outro detalhe na história de Abraão e de Sara é que depois do tempo de Deus, mesmo as circunstâncias sendo difíceis, mesmo o jeitinho de Sara e de Abraão, mesmo as dificuldades, mesmo tudo o que aconteceu, o Senhor cumpriu a promessa. Mas porque não aprenderam a depender de Deus num momento, o Senhor então prova Abraão uma vez. Quantos de nós conhecemos a história do pai que leva o seu filho para ser entregue ao Senhor? Nesse momento, Abraão manifesta toda a sua fé. Quando o seu filho diz, pai, nós temos aqui a lenha, temos o fogo, mas onde está o cordeiro? E Abraão responde para ele, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Um pouco antes, quando eles chegam ao pé do monte, Abraão fala ao seu servo, espera aqui, que vamos oferecer um sacrifício ao Senhor, e depois eu e o rapaz voltaremos. Você já parou para pensar nisso? Olha a fé de Abraão. Nem parece a mesma pessoa, não é verdade? Nem parece a mesma pessoa que aceitou o conselho da sua esposa para dar um jeitinho na promessa de Deus, adiantar. Agora ele fala, nós vamos prestar um serviço ao Senhor e eu e o rapaz vamos voltar. Depois ele fala, filho, fica tranquilo, Deus proverá para si o cordeiro. Abraão, nós vemos depois o resultado disso lá em Hebreus. Nós vemos que Abraão creu tanto, ele creu tanto na promessa de Deus, que ele sabia que mesmo que ele entregasse, imolasse o filho dele, Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Esse é o nível de dependência e de fé que o Senhor quer que eu e você tenhamos e possamos desenvolver nele. Uma fé, uma dependência, uma confiança no tempo de Deus tão grande que nós sabemos que mesmo que não aconteça algo agora, vai acontecer. Vai acontecer. Não é uma possibilidade, é uma certeza que a própria palavra de Deus nos garante. E a palavra de Deus, ela não muda. Deus não muda porque eu e você façamos alguma coisa. Deus é Deus. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, uma última consideração eu quero deixar para você. Filipenses, no capítulo 4. Versículos 6 e 7 diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Em oração, com graças. Você não deve dar graças a Deus pelas situações difíceis da sua vida, mas você deve dar graças a Deus porque em todas elas Deus está te sustentando. É diferente quando nós começamos a entender isto, que não é dar graças pelo sofrimento, mas é porque mesmo que passemos pelo sofrimento, mesmo que a situação possa ser complicada,
apesar de tudo isso, nós damos graças porque nós temos alguém que luta por nós. Porque quando nós confiamos, nós lemos em Salmos que Ele é a nossa rocha. Ele é a rocha eterna, aquela rocha que não se abala, que não tem como as tempestades chegarem até nós e nos derrubar. Dê graças a Deus, porque em todas as coisas Ele te faz mais do que vencedor. E quando você aprender a descansar em Deus, por mais ansiosa ou ansioso que você possa ser, a paz de Cristo, que excede o entendimento, vai guardar a sua mente e o seu coração. E quando você precisar decidir ou escolher entre a fé e a razão, você com certeza vai optar pela fé. Tão difícil, Senhor. Você precisa decidir. Quando chega o momento da decisão, Senhor, como escolher? Quando ouvi o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaque e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaque e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim, quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaque e deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar.
Graças a Deus, porque Ele fala com cada um de nós. Antes mesmo de falar com você, ou antes mesmo de eu estar aqui, o Senhor já estava trabalhando isso no meu coração. E agora eu fico ainda mais feliz e mais tranquila de saber que você também está aprendendo a viver, crendo e dependendo de Deus. Estamos juntos nessa caminhada. Eu ainda tenho muito o que aprender, mas assim é a nossa vida cristã. Essa é a grande aventura, esse é o grande diferencial da vida cristã. Nós vivemos dia após dia, crendo, decidindo, dando passos, levando sim algumas varadas de vez em quando, ou quando queremos dar uma saidinha do caminho, Deus fala, volta, e assim nós vamos aprendendo. A fé e a razão são coisas que estarão sempre à nossa frente. Sempre vamos precisar decidir o que fazer, para onde ir. Será que agora eu vou optar por dar respostas ou vou esperar a resposta de Deus? O que vai acontecer amanhã? Eu não sei. O futuro a Deus pertence. Mas eu sei que a partir do momento em que nós decidirmos crer, a partir do momento em que você aprender a confiar em Deus, o seu futuro estará mais do que garantido. Porque a palavra de Deus, hoje eu fiz questão de citar vários e vários textos das Escrituras para você, porque nem sempre você vai ter alguém ao seu lado, fisicamente. Mas a palavra do Senhor, ela sempre vai estar com você. Seja nas suas mãos, como eu tenho aqui, seja assim, pertinho de você, ou seja no seu coração. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Quando você ouve a palavra, a semente cai no seu coração, encontra uma boa terra, você fala, Senhor, tá difícil, eu ainda não estou conseguindo crer. Senhor, eu preciso de algo. Senhor, me responde. Senhor, eu dependo de Ti. E você começa a declarar os textos da palavra do Senhor, a palavra do Senhor vai gerando fé no seu coração. A palavra do Senhor vai fazendo com que você vai ficando fortalecido, e você começa a respirar fundo. E o fôlego de Deus vai entrando dentro de você, no seu coração, na sua alma, no seu íntimo, lá onde só você e Deus sabem o que está acontecendo. E uma obra grandiosa, poderosa começa a acontecer. A paz de Deus começa a invadir, ao ponto das pessoas olharem para você e falar, como você consegue ficar calmo nessa situação de desespero? Como você pode ficar calmo se está tudo desmoronando? Se o país está passando por isso? Se o governo aquilo? Se o líder isso? Se seu pai aquilo? Sua mãe aquilo outro? E você fala, eu não sou movido pela razão, eu não sou movido por aquilo que os meus olhos podem ver. Eu sou movido pela fé. E a fé me diz que eu devo aprender a descansar em Deus. Porque se eu descansar, Ele vai me dar muito mais do que aquilo que eu possa pedir ou pensar pela sua palavra, porque Ele é fiel. Changed my life and wiped away the past. I wanna shout it out from every rooftop, say, from now I know that God is for me, not against me. I could sing unending songs of how you saved my soul. Well, I could dance 1,000 miles because of your great love. Oh, I could sing unending songs of how you saved my soul. Well, I could dance 1,000 miles because of your great love. E não poderia deixar de mencionar também o evento, o culto maravilhoso, tremendo que o Senhor nos proporcionou na sexta-feira, no dia 27, que foi um evento, uma noite de culto ao nosso Deus, onde o Senhor fez maravilhas no nosso meio.
Fique ligado que você vai poder acompanhar uma entrevista exclusiva com o cantor Anderson Freire e flashes do evento, desse que cremos e acreditamos, estamos torcendo para que tenha sido o primeiro de muitos. Fique ligado porque você não pode perder. Quero também dizer, mais uma vez, confia os teus cuidados ao Senhor. O tempo de salvação, o tempo de restauração, o tempo de confiar, o tempo é hoje. O melhor dia para crer que o Senhor tem algo diferente para fazer na sua vida e que Ele pode e quer te surpreender é hoje. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa Tempo de Restauração. Eu estou sendo restaurada a cada dia e tenho visto as maravilhas do Senhor e fico mais feliz ainda de poder compartilhar isso com vocês. Agora, eu quero convidar você para entrar no nosso site www.ibmrbrasil.com. Lá não só um conteúdo como mensagens devocional, a Bíblia online, músicas, nossos eventos, agendas, mas também você pode conferir e encontrar o nosso ministério pelo Brasil todo. Onde você estiver, encontre a IBMR mais próxima de você. O Senhor tem restauração para a sua vida todos os dias. Entre também na nossa página no Facebook, facebook.com/IBMRtenda. Lá nós estamos atualizando quase que toda hora, você fica por dentro de avisos, notícias, você tem uma palavra de Deus rápida, acessível, às vezes você abre a internet, não sabe o que procurar, precisa de uma resposta e você vai abrir, nós temos uma palavra de Deus para você, queremos te abençoar, queremos que você se envolva, conheça o nosso ministério, mas acima de tudo, que você receba a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que traz transformação na nossa vida, é o Espírito Santo quem nos convence de tudo e é o Senhor quem nos fortalece através da sua palavra. E por último, eu quero também dizer para você que você possa se envolver com os nossos ministérios, com os cursos que a igreja oferece. A nossa visão sempre foi servir o reino de Deus e servir com as melhores ferramentas possíveis. Hoje, o Ministério Restauração trabalha com diversos parceiros justamente para isso, para poder servir o reino de Deus. Assim, nós temos cursos voltados para a família, finanças, filhos, noivos, casais, que são os cursos ligados à Universidade da Família. Também pelo nosso site, você vai encontrar todos eles lá com uma descrição sobre cada um e a maneira como você pode entrar em contato e se inscrever. Se o seu casamento está passando por dificuldades, o Senhor tem algo para fazer no seu casamento. Se é a sua família, se são seus filhos, se você não consegue lidar com as suas finanças, se você quer que os seus filhos aprendam algo diferente, tudo isso nós temos uma ferramenta para servir você, para estarmos somando em prol do reino de Deus. Temos também os nossos ministérios, que você pode servir quando você já estiver dentro da igreja, envolvido, você pode escolher a melhor maneira de servir ao reino também. Seja no coral, nas células, no ministério de dança, no ministério da introdução, não importa. O reino de Deus precisa de você, precisa de mim. Se disponha, procure, se informe. Nós estamos aqui para isso, para servirmos juntos, para somarmos como o corpo de Cristo que somos. Cada um na sua função,
dedos, mão, pé, joelho, pescoço. Cada um tem uma função específica e cada um precisa funcionar muito bem. Você é convidado a estar conosco. Participe também dos nossos cultos. Às quintas-feiras nós temos o culto do decreto. Uma palavra forte. Tem sido tremendo o que Deus tem feito na quinta-feira. Às 19h30 na tenda. Aos sábados, as nossas redes de adolescentes e jovens funcionam às 8h da noite, às 20h. E aos domingos, o nosso grande culto de celebração às 19h. Essas e outras informações você pode conferir em todas as nossas redes sociais. Se tiver dúvidas, alguma coisa que você queira pedir ou perguntar, tem uma ideia para o nosso programa? Manda pra gente! Ficaremos felizes e honrados em falar com você, em receber você na nossa igreja, no nosso ministério e que você se sinta muito bem. Você já é bem-vindo e nós já te amamos, porque assim como nós recebemos o amor de Deus, assim também nós queremos transmitir este amor a você. Até a próxima!